Então, gente, deixa eu explicar. Tem um ruídozinho desagradável, mas ele não é tão desagradável assim. É só você pensar que é tipo uma pipoca, sabe? Meu celular não é dos melhores. Ah, Leida, mas podia mandar para garantia. Mas eles devolvem depois de 30, 40 dias. Eu não posso ficar 30, 40 dias sem gravar. E nos dias frios ele até funciona bem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas e pedir que esse pequeno barulhozinho não incomode vocês a ponto de vocês desistirem de ver o vídeo, ok? Muito obrigado. Saudações, gente bonita. Em Goiás, 15 horas, 32 graus. Mestre Leida falando, 32 graus na sombra, né? Não debaixo do sol torrante. O que é, se você pensa, o frio que tá fazendo de manhã, ventando, chovendo, é uma loucura. Mas a gente não vai falar sobre clima, né? Clima é bom para puxar assunto. Eu vou ser direto. Nós vamos falar sobre a inutilidade da ONU. A ONU não tem que ser reformada. Ela tem que ser extinta. Sabe, tentar reformar a ONU é a mesma coisa de tentar reformar a escravidão. Não, vamos criar novos meios, sistema de contrapeso. A pessoa só pode ser escravizada até uma certa idade, né? Não sei o que, não sei o que. Cara, não tem jeito. Tem umas instituições que são falidas. A escravização é falida. Certo? E a ONU também é falida. Não tem como consertar aquela jossa. Ah, mas ela é importante para quê? Para que ela é importante? É um fórum de debate. Fala e resolve o quê? Veja, no caso do acontecimento da farinha, o mundo inteiro votou contra, né? E os Estados Unidos bloquearam a decisão unilateralmente. Há quanto tempo isso não tem acontecido? O mesmo país bloqueando sempre as decisões que a esmagadora maioria toma. Não está servindo para nada. Na verdade, está servindo sim para dar legitimidade ao que o Estado de Israel e os Estados Unidos têm feito. A ONU passou pela chancela da ONU. A ONU, gente, a ONU virou uma ONG. Uma ONG, só que governamental. Certo? Não está passando disso. Ela serve a interesses específicos contrários ao da classe trabalhadora do mundo inteiro. Contrário ao dos povos do mundo inteiro. Contrário à luta de libertação dos povos. Ela não serve para mais nada. Heloísa Vilela falou sobre isso aqui, ó. Não tenho como discordar dela. Certo? A ONU já era. Ela criou o Estado de Israel. Certo? Ela criou o Estado de Israel. Aliás, foi uma das primeiras coisas que ela fez. Stalin mandou mal nessa. Ele tinha ilusões, né? Normal. A ONU criou o Estado de Israel. A ONU alimentou o Estado de Israel com impunidade, complacência, displicência, anuência, sabe? Tem quantas condenações ao Estado de Israel pela ONU? Qual foi implementada? E isso, as que passam, né? Porque a maior parte dos Estados Unidos bloqueou na fonte. Então, ela cria, alimenta e protege o problema. Se ela faz isso, é óbvio que ela não é a solução. Ela não é parte da solução. Ela é parte do problema. Entenderam? Ela é parte do problema. Não da solução. Se ela é parte do problema, qual que é o sentido de mantê-la? Ah, vamos reformá-la. Reformar para quê? O problema é o princípio, segundo o qual um país pode vetar a vontade de todos os outros. Isso é inaceitável. Num mundo com
8 bilhões de habitantes, é inaceitável. Quando a ONU foi criada, basicamente pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos respondiam por metade da produção industrial do mundo, né? Tinha uma posição de força na moeda, nas armas, em tudo. Fazia sentido os Estados Unidos imporem a própria vontade. Isso é um fórum para evitar uma guerra nuclear contra a União Soviética. Mas hoje, os Estados Unidos nem a maior economia do mundo são mais. E a maior potência militar de longe é a Rússia. Então qual que é o sentido? Não tem sentido. Dizer uma coisa para vocês. Houve um tempo em que o History Channel era um bom canal. Sabe, antes deles perceber que alienígena e pé grande, essas coisas todas davam mais audiência do que a história mesmo. Era um ótimo canal para se assistir. Uma vez eles fizeram uma série mesmo, né? Para discutir psicopata. Porque nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Parece que tem um em cada esquina. Eles não discutiram, obviamente, a gênese dos psicopatas, no sentido amplo, social, que alguma explicação deve ter. Por fato, quase todos os psicopatas do mundo, lógico que isso é um exagero, mas metade dos psicopatas do mundo, ativo, né, aqueles que fazem coisas horrorosas, estão no mesmo país, né? Então é óbvio que isso não é igual a questão do consumo de opioides. O único país tem 5% da população humana e consome 80% dos opioides do planeta, e vale para quase todas as outras drogas. Então, essa enorme diferença entre o total da população e o total de usuários de drogas e o total de psicopatas e assassinos em séries e atiradores, é óbvio que isso não é fortuito. Acontece no mesmo país, muito provavelmente pela mesma razão. Vou chamar essa razão de capitalismo. Ok. Mas voltemos à questão do psicopata. Uma psiquiatra forense, ela chamou atenção para outra coisa, para a vítima. Porque alguns psicopatas pegavam tipo 3, 4 pessoas, 5 às vezes ao mesmo tempo. A maioria mulheres, né? Porque os psicopatas dificilmente são negros, dificilmente são mulheres, dificilmente são católicos, dificilmente são hispânicos, né? Eles são basicamente, você tem um perfil. É homem, é branco, normalmente é evangélico, ou teve criação evangélica, heterossexual. Falo para os psicopatas e para os atiradores. O perfil é basicamente esse. Mas as vítimas, bom, aí o perfil varia um pouco. Mas de um modo geral, esses psicopatas também são misóginos. Eles gostam de fazer o que eles fazem com mulheres, essencialmente. Certo? O trauma deles nunca é com um homem forte e armado. É basicamente com mulheres. Espera aí que eu vou ver se eu acho. Aí, ela dando depoimento dela, né? Já tinha trabalhado em vários casos. E o que ela comentou foi que, bom, sobre a pergunta, como os psicopatas, esses caras, eles conseguiam manter aprisionado pessoas que numa condição normal tinham como lutar e fugir. Então, por exemplo, 5 pessoas. Mesmo que os 5 não escapassem, 3, no caso, poderiam escapar. Mas eles nunca fugiam. Eliminavam um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Eliminavam as 5, as todas e pronto. Aí ela
comentando que em muitas das entrevistas os caras diziam a mesma coisa. A arma que eles usavam era a esperança. Dê às vítimas uma esperança e elas vão se agarrar nela. Não vão reagir, não vão lutar, não vão conspirar para se libertar, não vão fugir. Basta ter esperança, seja convincente na tentativa de dar às pessoas, às vítimas, uma esperança, que elas terão uma esperança até o momento em que a faca e a garganta se encontram. E é para isso que a ONU serve. Os Estados Unidos, e é o país cujo nome não pode ser mencionado, muito mais, eles adotam há muito tempo a lógica do abusador. Se alguém já fez análise, terapia, com certeza já ouviu do profissional ou da profissional alguma coisa sobre isso. Certo? Abuso. Qual que é a regra número 1 dos abusadores ou das abusadoras? Inverter a culpa. Inverter a culpa. A pessoa tóxica, o abusador, a abusadora, a primeira, principal, a mais importante regra é inverter a culpa. A culpa é das vítimas. A culpa é das vítimas. O Estado, cujo nome não pode ser mencionado, faz isso sempre. No caso da farinha, por exemplo, né? Num primeiro momento, eles disseram porque os soldados estavam nervosos. Claro, quem não fica nervoso, né? Você está num drone à distância, quilômetros de distância do acontecimento, ou você está num tanque blindado e você está com medo daquelas pessoas famintas. É óbvio que não colou, né? Deixou as pessoas mais iradas ainda. E aí na entrevista que o Relações Públicas do Estado, cujo nome não pode ser mencionado, deu, ele disse que havia uma multidão que estava agitada e se descontrolou. Traduzindo, a culpa é das vítimas. Os Estados Unidos fazem isso há muitos anos. Há muitos anos. Você não tem países explorados pelo colonialismo, pelo imperialismo, pelo liberalismo mais rasteiro. Não. Você tem terroristas. Você tem armas de destruição em massa. Certo? A culpa é da vítima. E tanto o Estado, cujo nome não pode ser mencionado, repito, reitero, reforço, quanto os Estados Unidos, sempre adotam essa tática. A culpa é da vítima. É tipo os evangélicos, né? A teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade, né? Teologia do domínio. Se baseia nessa ideia. Se você é pobre, é porque você mereceu ser pobre. Se você passa fome, é porque você mereceu. Se você teve uma morte horrível, na sua família tragédia, é porque você merece. A culpa é da vítima. Nesse sentido, as teologias evangélicas, quase todas, da prosperidade, do domínio, sionismo é a teologia evangélica, já falamos sobre isso. As teologias evangélicas, quase todas, se baseiam nesse primado. A culpa é da vítima. A vítima não tem fé o suficiente, a vítima não pagou dízimo bastante, não deu oferta. A culpa é da vítima. Sempre da vítima. Certo? Então, a lógica dessa gente é essa. E aí voltamos à questão de por que a ONU deve ser extinta. Porque ela dá esperança. Igual os sociopatas e psicopatas fazem, dá esperança. Não, gente, vai ter uma reunião no Conselho de Segurança, vai ter uma votação. Que vai mudar o quê? Desde quando uma decisão da ONU mudou alguma coisa? O fim do apartheid sul-africano não aconteceu por causa da ONU.
Na verdade, quem primeiro se manifestou foi a Federação Internacional de Rugby. Foi a Federação Internacional de Rugby. Foi a primeira, falou, não dá. Com esses caras, não. E aí a última, claro, né, as últimas. FIFA, Comitê Olímpico Internacional e FIA. Veja agora. Estão banindo a Rússia dos esportes. Sempre são um cachorrinho fraudiqueiro do governo e dos interesses dos Estados Unidos. Com a ONU é a mesmíssima coisa. Aí a ONU, por fim, quando já era um fato consumado, né? Quando já era um fato consumado, aí ela condena. Mas ela é um órgão absolutamente inútil. Inútil. Na verdade não, estou sendo injusto. Ela é útil. Para o imperialismo, para o colonialismo, para o capitalismo, para o liberalismo. Para isso ela é ótima. Porque dá a ilusão, dá a esperança de que alguma coisa vai mudar, de que alguma coisa vai ser feita. Certo? Ah, vai ter uma votação. Sim, tem a votação. E aí, se não for o que os Estados Unidos quiserem, eles vetam. O que adianta ter a votação? Você só perdeu tempo, anos, normalmente, com discussões inúteis, com falatório, com palavreado desnecessário, excessivo, e dando esperança às vítimas. Enquanto a esperança é dada às vítimas, os algozes estão trabalhando. A Nakba em 48. A Nakba foi uma tragédia. O que a ONU fez? Não vou dizer o que a ONU falou, não, o que ela decidiu. Não, o que ela fez? Nada. Suez. O que ela fez? Nada. Quando que ela fez? Não que ela decidiu. 67, o que a ONU fez? Porra nenhuma. 73. Neca de pitibiribas. O que ela fez em 82? Sabra Chatila. Fez, não tô falando, não. Nada, fez nada. Primeira intifada, o que ela fez? Porra nenhuma. Segunda intifada. Merda alguma. As operações chumbo derretido. Primeira, segunda, terceira, quarta. Nada. Essa é a quinta. O que ela tá fazendo? Impedindo a solução. Como ela sempre faz. O mundo inteiro concorda, mas os Estados Unidos vetam. E pronto. Embarga Cuba. O mundo inteiro é contra. Só o Estado cujo nome não pode ser mencionado e os Estados Unidos são a favor. No entanto, o embargo persiste. Por quê? Porque nenhuma decisão real é tomada. Os Estados Unidos vetam. Então a ONU é completamente inútil. Ela não serve para absolutamente nada. Nada. Ela legitima, na verdade. Ela sanciona. Certo? Quando teve a conferência sobre o racismo no Estado do Cabo, foi decidido que sionismo é racismo. Conferência internacional, todo mundo. Para quê? Para alguns anos depois, na moita, na surdina, desdecidir o que havia sido decidido. É isso. Entendem? Não é que ela é inútil, um desperdício de dinheiro. Não é isso não. É muito mais complicado do que só ser inútil e ser um desperdício de dinheiro. Ela serve aos poderosos. Ela serve aos interesses dos Estados Unidos. Ou do Estado cujo nome não pode ser mencionado. E é assim. Contra a Coreia do Norte, nossa, é um leão. A ONU é uma leoa, foi uma leoa. Contra a Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia. Nossa, a ONU foi. Aí ela fez e aconteceu. Ela jogou a economia norte-coreana no chão. Reduziu o povo à fome. Não fosse a enorme persistência dos norte-coreanos, o país tinha sido destruído. Aí contra o Estado, cujo nome não pode ser mencionado, ela é um gatinho. Então a quem que ela está servindo?
A quem que ela está servindo? Me diga. Evidentemente não são aos povos do mundo. Evidentemente não são aos pobres. Não são aos pretos. Não é a classe trabalhadora. Ela coopera com o Fórum Econômico Mundial de Davos. Ela está na Agenda 21. Ela incorporou a Agenda 21. Certo? Ela incorporou a Agenda 21. Certo? Para isso ela serve. Ou, para essas coisas ela é ótima. Traduzindo, não é que ela seja inútil, não é que ela seja um estorvo, não é que ela seja desnecessária. Não. Se fosse só isso, paciência. Ele é muito mais que um incômodo, ele é muito mais que tudo isso. Ela é inimiga dos povos do mundo. Ela é inimiga dos cubanos. Ela é inimiga do povo coreano livre. Ela é inimiga dos africanos. Ela é inimiga fidalgal dos congoleses. Ela é inimiga da África subsaariana. Ela é inimiga da África inteira. Ela é inimiga da classe trabalhadora no mundo inteiro. Ela não é só um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos. Ela não é só um poodle do Ocidente. Ela é o pitbull do Oeste coletivo. Ela é o cão raivoso do grande capital. Então, ela está muito longe de ser inocente. E está muito longe de ser só um estorvo. Delenda est ONU. A ONU deve ser destruída. Ela é fundada no poder do Ocidente, do capitalismo, na civilização ocidental. Ela é uma parte muito importante na agenda para impor globalização, para impor os desígnios do Ocidente e do capitalismo no mundo. Há muito ela deixou de ser necessária. Vamos admitir que ela teve uma função que nunca exerceu bem, mas vai lá. Quer impedir a guerra entre as duas superpotências. Só que em 1991 a União Soviética acaba. E assim como a OTAN não acabou, a ONU também não. Na verdade, pouco depois, muito convenientemente, ela até ganhou o famoso Nobel da Paz. Lembra que alguns vídeos atrás eu discuti sobre o Nobel da Paz? A instituição que os Estados Unidos usam para o parlamento da Noruega resolver problemas. Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Entra o Nobel da Paz, o parlamento norueguês, para dar o Nobel para o Henrik Kissinger, cara, o Kissinger, que o demônio tenha. Argumentando que ele negociou a paz. Não, ele não negociou a paz, eles perderam a guerra. Não houve negociação, eles perderam. Eles foram derrotados. Mas o Nobel da Paz para o Kissinger deu a impressão que houve uma negociação pela paz e não uma derrota. Yom Kippur foi a derrota. Só não se concretizou porque o Estado, cujo nome não pode ser dito, ameaçou jogar uma bomba na Europa, uma bomba atômica. E aí os Estados Unidos tiveram que intervir. Mas logo em seguida, o Estado, cujo nome não pode ser dito, teve que devolver um grande território para o Egito. E aí, para não ficar feio a derrota, os responsáveis pelo Acordo de Camp David ganharam o Nobel da Paz. Segunda intifada foi um massacre. Mas apesar de tudo, o Estado, cujo nome não pode ser dito, não conseguiu o que queria. Levou o famoso prêmio de consolação, o Nobel da Paz. Certo? Quem que mora ali? Al Gore
teve as eleições roubadas, fraudadas na cara dura. E aí ganhou o prêmio de consolação. Por ter feito um PowerPoint, em umas apresentações de PowerPoint, ele ganhou o Nobel da Paz. Obama, por ter sido o primeiro presidente preto dos Estados Unidos, adivinha o que ele ganhou? Nobel da Paz. Aí a ONU também, claro, ganhou o Nobel da Paz, é óbvio, né? O Nobel da Paz. Anistia Internacional. Ótima! Para pesar a mão contra os inimigos dos Estados Unidos. Nobel da Paz. Esse é o Nobel da Paz. Mohandas Gandhi nunca ganhou um. Nunca. Quando o apartheid foi vencido, os Estados Unidos, o país cujo nome não pode ser mencionado, e o Reino Unido e toda a catravagem que apoiou a nação do apartheid, tinha um problema. Cara, os pretos venceram pela luta. Mas como dá a impressão que não foi? Simples. Dando o Nobel da Paz pro outro lado. Igual fizeram quando deram o Nobel da Paz pro Yasser Arafat e pro Yitzhak Rabin. Para aí dar a impressão que foi uma negociação e não uma luta. É duro saber qual dessas duas instituições é mais inútil e imprestável do que a outra. Se a ONU ou se é o Nobel da Paz, o parlamento norueguês. De toda forma, nós não podemos nos livrar do parlamento norueguês. Mas da ONU a gente pode. E deve, urgentemente, inclusive, nos livrar da ONU. Chega, 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 chega. Já deu. Certo? Já deu. Já passou da hora. Vamos acabar com a ONU. A humanidade é capaz de pensar numa coisa melhor. E é capaz de fazer uma coisa melhor. Então até mais, gente.